porque o termo gênero não significa mais homem e mulher. A longa discussão que guiou uma simples mudança de termos muitas vezes não é amplamente conhecida. Há algumas décadas, era comum que ao preencher um formulário se encontrasse um campo para preenchimento do sexo, no qual se devia escolher entre masculino ou feminino. Recentemente, porém, o equivalente a esse campo de preenchimento passou a ser substituído pela palavra gênero. Uma mudança simples, porém, tem razões nem sempre tão fáceis de entender. A longa discussão que guiou, e ainda guia, essa mudança de termos muitas vezes não é amplamente conhecida. A palavra gênero sempre foi usada para se referir ao feminino e masculino, tanto em objetos quanto em palavras. Por definição, o gênero de uma palavra ou de um objeto pode mudar de acordo com preferências ou culturas. A palavra sangue é masculina em português, mas feminina em espanhol. Já o sexo, homem e mulher, não possui um termo escambiável, imperando em relação ao gênero uma coerência entre a natureza biológica e seus consequentes papéis sociais masculinos e femininos. A escolha da palavra gênero, hoje, indica na verdade a adoção de um conjunto de teses desconstrutivas pouco conhecidas pela ampla maioria da população e serve como um recado cifrado a militâncias que ocupam certos espaços decisórios ou culturais. Para eles, a discussão já está definida há muito tempo e o ativismo de gênero, atualmente, domina ampla parcela da opinião pública, embora nem todos conheçam as suas raízes. O uso da palavra gênero como um conceito socialmente construído e distinto do sexo biológico começou a ser discutido internacionalmente na década de 1950 e 1960, principalmente no contexto do movimento feminista e dos estudos de gênero. A consolidação do termos como uma categoria de análise nas ciências sociais e nas políticas públicas ocorreu principalmente a partir dos anos 1970 e 1980, em meio às lutas políticas e ideológicas por direitos das mulheres, minorias sexuais e de outras categorias marginalizadas. Essa mudança de perspectiva, trazida por ativistas ligados a crenças muitas vezes explícitas em visões feministas de origem marxista, também se deu em função de uma crítica ao determinismo biológico e ao chamado essencialismo de gênero, que, segundo eles, naturalizavam as diferenças entre homens e mulheres e reforçavam as desigualdades de gênero. Como forma de lutar contra essa suposta desigualdade, portanto, os ativistas buscaram retratar essas diferenças entre homem e mulher como formas mais perversas e desiguais de relação, em analogia à luta de classes marxista. O uso do termo gênero como uma categoria socialmente construída permitiu um maior aprofundamento nas análises das questões relacionadas à identidade, à sexualidade e uma aproximação com uma nova concepção sobre direitos humanos. Hoje em dia, é comum utilizar a palavra gênero para se referir ao papel social e cultural que as pessoas desempenham em função de sua identidade de gênero, que pode ou não estar alinhada com o sexo biológico. Atualmente, portanto, o uso da palavra gênero faz parte do jargão de um tipo de luta política promovida por grupos e movimento, em geral financiados por entidades filantrópicas, para ativismos em defesa de concepções revolucionárias, cujo objetivo é, segundo eles, superar o uso binário do termos. Na prática, essa ideologia busca desassociar o sexo biológico com o gênero, duas coisas tradicionalmente associadas. Em suas justificativas, os movimentos questionam o uso do termos como uma forma binária e essencialista de entender o gênero, e defendiam que a identidade de gênero seria uma construção social e cultural, influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Esses movimentos passaram a usar o termo gênero para se referir não apenas à divisão binária entre homens e mulheres, mas também aos aspectos subjetivos e não binários da identidade de gênero, como a identidade de gênero não conformista ou transgênera. Hoje em dia, o termo gênero é amplamente utilizado para se referir às questões de identidade de gênero e à diversidade sexual, e sua definição tem-se expandido para incluir uma ampla gama de identidades de gênero e expressões de gênero, que vão além do binarismo tradicional de homem e mulher. Para os seus defensores, essa mudança de sentido reflete uma maior conscientização e aceitação da diversidade de gênero e da importância de respeitar as identidades de gênero das pessoas. A teoria de gênero e a esquerda. A teoria de gênero, também chamada de ideologia de gênero, é um campo de estudos que abriga ativismos de várias ideologias ligadas à esquerda e progressistas, utilizando-se de disciplinas como a sociologia, a psicologia, a antropologia, a filosofia, entre outras. Dessa forma, uma série de intelectuais contribuíram para essa teoria e defendem a ideia de que a identidade de gênero não é necessariamente ligada à anatomia biológica das pessoas. Nem todos os académicos concordam, porém, que se trate de uma teoria. Alguns preferem o termo ideologia, já que as suas teses contam com apropriações e aplicações políticas bastante claras. Uma das autoras mais influentes na teoria de gênero é Judith Butler. Em sua obra Gender Trouble, Feminism and Subversion of Identity, 1990, ela argumenta que o gênero não é uma propriedade inata de uma pessoa, mas sim um desempenho social que é repetido e reforçado por meio de práticas culturais.
Butler afirma que a identidade de género é construída por meio de normas de género que são impostas pela sociedade, e que essas normas podem ser subvertidas por meio da expressão de género não conformista. Butler é uma teórica queer e feminista. Sua obra vai na direção da desconstrução de normas de género e a subversão das identidades sexuais e de género normativas. Sua abordagem tem sido utilizada como uma crítica ao patriarcado e à heteronormatividade, termos usados pela esquerda contemporânea para designar o que considera instrumentos de manutenção do poder em sociedades capitalistas ocidentais. Outro autor importante na teoria de género é Michel Foucault, autor amplamente lido em praticamente todos os cursos de ciências humanas e humanas aplicadas. Em seu livro, História da Sexualidade, Vol. 1, A Vontade de Saber, 1976, ele argumenta que a sexualidade seria uma construção social que é moldada por relações de poder. Foucault afirma que o género é uma forma de poder que é exercida sobre os indivíduos por meio de normas sociais, que determinam o que é considerado normal ou anormal em relação à identidade de género. Muito usado pela esquerda política para a crítica dos conceitos naturais na sociedade, Foucault se concentrou especialmente em relação às normas culturais e sexuais, sobre as quais traz a analogia do binarismo marxista burguesia e proletariado, opressor e oprimido, implícito em suas relações de poder. Por isso, suas obras tratam da suposta opressão e da dominação nas sociedades capitalistas ocidentais, mas adaptadas aos costumes sexuais. Igualmente ligada à esquerda política e feminista, Anne Fausto Sterling é outra autora que contribuiu para a teoria de género. Em seu livro, Sexing the Body, Gender Politics and the Construction of Sexuality, 2000, ela argumenta que a anatomia sexual não é binária, mas sim uma continuidade que pode ser dividida em diversas categorias. Ela defende que a identidade de género não é determinada pela anatomia sexual, mas sim por fatores sociais e culturais que influenciam a construção da identidade de género. Sterling critica as normas culturais e as percepções dominantes que muitas vezes reforçam a hierarquia e a desigualdade entre os géneros. A imensa maioria dos autores que contribuem para a teoria de género possuem uma visão crítica das estruturas sociais e políticas existentes e uma defesa de políticas mais igualitárias e inclusivas para minorias sociais, como mulheres, pessoas LGBTQ+, e outros grupos vistos como historicamente marginalizados. Embora haja autores considerados de direita que também defendem abordagens não binárias e críticas às normas de género, essa perspectiva está ligada a uma visão revolucionária que propõe remodelar a sociedade para a construção de novos papéis. O lastro ideológico nesta teoria é bastante óbvio e remete a publicações clássicas do marxismo, como a crítica à instituição da família em seus moldes naturais. Friedrich Engels, um dos principais teóricos do marxismo, discutiu amplamente o papel da família na sociedade capitalista em sua obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, 1884. Engels argumentava que a família monogâmica era uma invenção da sociedade capitalista, que surgiu para proteger a propriedade privada. Antes do surgimento da propriedade privada, as sociedades eram mais igualitárias e não havia necessidade de uma família monogâmica para garantir a paternidade das crianças. No entanto, com o surgimento da propriedade privada, a família monogâmica se tornou uma instituição importante para garantir a transferência de propriedade de uma geração para outra. Engels argumentava que a família monogâmica também desempenhava um papel na opressão das mulheres. Ele argumentava que a monogamia restringia a liberdade sexual das mulheres e as subordinava aos homens, que se tornavam proprietários das esposas e filhos. Além disso, Engels argumentava que a família nuclear privada era isolada do resto da sociedade e era o lugar onde as relações mais íntimas de dominação e exploração eram mantidas. Assim, Engels via a família como uma instituição que refletia e sustentava as relações de poder e exploração que caracterizavam a sociedade capitalista. Ele argumentava que a libertação das mulheres e a transformação da sociedade só seriam possíveis com o fim da propriedade privada e a criação de uma sociedade socialista. Essa visão é encontrada com bastante frequência em intelectuais feministas ao longo da história, testemunhando uma linha evolutiva bastante coerente até a contemporânea ideologia de género. Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo também foram importantes feministas marxistas que criticaram os papéis de género na sociedade. A marxista russa, Alexandra Kollontai, de 1872 a 1952, defendia a liberação das mulheres do trabalho doméstico não remunerado e a criação de instituições sociais para cuidar das crianças. A alemã Clara Zetkin, de 1857 a 1933, liderou o movimento sufragista alemão e foi uma das fundadoras do Dia Internacional da Mulher. Mais conhecida do grande público, a polonesa Rosa Luxemburgo, de 1871 a 1919, foi uma das líderes do Partido Social Democrata da Alemanha e uma das fundadoras do Partido Comunista da Alemanha. Ela argumentava que a luta pelos direitos das mulheres era fundamental para a Revolução Socialista. Grupos organizados e o financiamento.
Existem hoje muitas organizações não governamentais, ONGs, que defendem a chamada diversidade de género e, na prática, trabalham para promover os novos comportamentos, dando-os visibilidade de forma propagandística. Vinculadas à teoria ou ideologia de género, essas organizações se alinham tematicamente a diferentes áreas, como educação, saúde, direitos humanos e justiça social. Elas participam de debates importantes representando a sociedade civil, embora não contem com o apoio da ampla maioria da sociedade, conforme a própria justificativa do seu trabalho, baseada na suposta necessidade de conscientização para o problema. Algumas das principais ONGs que atuam nessa área incluem a Amnesty International, a Human Rights Watch, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGELT, e a Rede Trans Brasil. Em seus estatutos e sites oficiais, as ONGs que defendem a ideologia de género geralmente alegam que são mantidas com o financiamento de diversas fontes, incluindo doações de indivíduos, empresas, fundações filantrópicas, organizações internacionais e governos. Algumas organizações também realizam campanhas de arrecadação de fundos e eventos para levantar recursos. Na prática, porém, grande parte dos seus recursos vem das fundações filantrópicas. A Fundação FOR é uma das maiores fundações filantrópicas do mundo e tem apoiado organizações que trabalham pelos direitos das mulheres e das pessoas LGBTI+ há décadas. A Fundação Open Society, fundada pelo empresário e filantropo George Soros, tem apoiado uma ampla gama de organizações em todo o mundo, incluindo aquelas que trabalham pelos direitos das pessoas LGBTI+, e pela diversidade de género. Outras fontes de recursos para esses grupos são a Fundação Arcus, a Fundação Astraea e a Fundação Elton John.